Jesus não desiste de nós. Jesus não desiste de nós. Nós podemos desistir de Deus, mas Deus não desiste de ninguém. Ele está sempre a bater a porta do coração. Triste dos corações que são insensíveis, que não sentem Deus batendo a porta do coração. Mas Deus se faz presente, mas nós não percebemos a sua presença. Mas Deus insiste para que possamos senti-lo e viver segundo a sua vontade. Nós estamos celebrando o terceiro domingo da Páscoa e o Evangelho de hoje traz um episódio muito importante. Muito importante porque os discípulos agora eles voltaram a fazer o que faziam antes. Aqueles discípulos pescadores que Jesus havia chamado para que eles se tornassem pescadores de homens, agora eles voltam outra vez, aliás, voltam a pescar. Mas por quê? Por causa da desilusão. Jesus chamou, Jesus ensinou, Jesus disse que ele morreria, Pedro não aceitou. Jesus disse que ressuscitaria, eles não compreenderam. Jesus morre. E morrendo, os discípulos se dispersam. Quando um projeto não dá certo, tem a desilusão e as pessoas se dispersam. Já vimos 2 discípulos de Emaús que abandonaram Jerusalém e foram para Emaús. Por quê? Porque o projeto não deu certo. Agora são esses outros discípulos pescadores, como o projeto não deu certo, isto é, o mestre morreu, eles colocaram toda a sua confiança, esperança, fé em Jesus. Mas Jesus morreu. Morrendo, fazer o que agora? Voltar ao que se fazia antes. É essa situação precisa. Mas Jesus não desiste dos discípulos. Ele vai aparecer, embora os discípulos não vão reconhecê-lo, não vão reconhecer Jesus. Então Pedro diz, eu vou pescar. Depois disseram a Pedro, os discípulos, também vamos contigo. E saíram e entraram na barca, mas eles não conseguiram nada naquela noite. Nada. Porque já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. E como é que os discípulos vão saber que é Jesus? Através de um sinal. Jesus disse, moços, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Jesus vai dizer, lançai a rede à direita da barca e achareis. Então, eles obedecem àquele transeunte, aquele que estava passando. Os discípulos obedecem àquele estranho. Mas eles obedecem, seguem a sugestão. E vai acontecer um grande sinal. Por quê? Porque vão pescar muitos peixes. Eles não conseguiam puxar para fora a rede. E é aqui, meus irmãos, que eles vão reconhecer Jesus. Porque João vai dizer a Pedro, é o Senhor. Ora, os discípulos não reconheceram o Senhor no sofrimento, os discípulos não reconheceram o Senhor na morte, os discípulos ainda estão acostumados a reconhecer o Senhor na abundância. Ainda estão em processo de conversão. Tem abundância, tem um sinal, os discípulos reconhecem o Senhor. E tem também um outro sinal, que a rede não se rompia, era tantos peixes, também para significar essa proteção de Deus. Tem uma proteção sobrenatural, tem uma proteção divina, não se rompe. Então são esses sinais que fazem os discípulos reconhecer que era o Senhor. Então os outros, Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando-se a rede com os peixes. Na verdade, eles não estavam longe da terra. E ali, Jesus já estava esperando os discípulos,
viram brasas acesas com peixe em cima e pão, e Jesus diz: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Diz que estava cheia de 153 grandes peixes. Tem especialistas que dizem que aqui é a quantidade, os tipos de peixes que haviam naquele lugar. Então é como se havessem pescado tudo, né? Com Jesus se pode tudo. Jesus é sinal de abundância, né? E Jesus disse-lhe: vinde ver, vinde comer melhor. E nenhum dos discípulos se atreviam a dizer, a perguntar, pois sabiam que era o Senhor. Mais uma vez, de onde vem esse saber? Vem desse sinal que Jesus realiza. Eles não reconhecem Jesus olhando o rosto de Jesus, reconhecem Jesus através da sua obra. Ora, um discípulo de Jesus se reconhece através da obra. A obra de caridade, a obra do amor, a obra da oferta, a obra da insistência. Só que vai acontecer agora um segundo momento, que é quando Jesus vai conversar com Pedro, vai fazer uma pergunta a Pedro. 3 vezes. Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Claro, porque Pedro voltou a pescar peixes, já não está pescando mais homens. Agora Jesus vai dizer: você me ama? Porque se me ama, vai obedecer, vai pescar homens. Não é isso? Simão, tu me amas? E ele vai dizer: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Necessita do amor para apacentar os cordeiros, apacentar os homens que pertencem a Deus. E mais uma vez Jesus vai perguntar: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus mais uma vez diz: apacenta as minhas ovelhas. Tem uma terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus mais uma vez diz: apacenta as minhas ovelhas. O vídeo já está longo, mas só para dizer que esse primeiro amor que Jesus pergunta a Pedro, ele diz: Pedro, você me ama com um amor ágape? E Pedro vai dizer: amo como filia. Jesus diz: você me ama como ágape, mais uma vez? Amo como filia. Aí Jesus se rebaixa e diz: você me ama como filia? E aí Pedro corresponde, tem uma correspondência, porque ainda não é tempo de amar completamente. E Jesus vai dizer o tempo de amar completamente, que é, no final, um sinal de que Pedro também será levado à morte. E ali vai ser um sinal de que Pedro ama completamente. O amor completo, ele se dá na oferta da vida, assim como Jesus fez, amando completamente o Pai, amando completamente a humanidade. Ele se ofertou gratuitamente, se ofertou para nos salvar. E é isso o que o discípulo deve fazer. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos conserve no seu amor. Amém.